Olá! Hoje a gente vai desvendar um dos comportamentos humanos mais fascinantes e, olha, às vezes um dos mais confusos também: o ato de ajudar. O que leva alguém a parar e oferecer ajuda enquanto outra pessoa simplesmente segue em frente? A resposta? A resposta é bem mais surpreendente do que se pode imaginar. Vamos começar com uma pergunta que parece ir totalmente contra a lógica, né? Por que, numa emergência, a presença de um monte de gente pode, na verdade, diminuir a chance de alguém receber ajuda? Ué, não deveria ser justamente o contrário? Então, esse fenômeno tem um nome. É o chamado efeito espectador ou paradoxo do espectador. E a descoberta principal é um pouco perturbadora, para ser sincero. Quanto mais gente testemunha uma emergência, menor a probabilidade de que uma dessas pessoas individualmente decida fazer alguma coisa. E aqui está o ponto crucial. Isso não acontece porque as pessoas são más, egoístas ou apáticas. Não é uma falha de caráter, sabe? É, na verdade, o resultado de pressões psicológicas muito, mas muito poderosas que a própria situação cria. Os psicólogos descobriram o que a gente pode chamar de uma corrida de obstáculos mental. Para alguém de fato ajudar, essa pessoa precisa superar 5 barreiras decisivas, uma depois da outra. Se falhar em qualquer uma delas, a ajuda simplesmente não acontece. Vamos dar uma olhada nesse caminho. Primeiro, o básico do básico. É preciso perceber o que está acontecendo. Depois, interpretar aquilo como uma emergência de verdade. Aí vem o passo crucial: assumir a responsabilidade pessoal. Depois, a pessoa precisa saber como ajudar. E, finalmente, tomar a decisão de agir. Cada passo desses tem sua própria armadilha psicológica. A primeira barreira é a simples distração. Num estudo clássico, e até meio irônico, estudantes de teologia que estavam a caminho para dar uma palestra sobre a parábola do bom samaritano literalmente passaram por cima de uma pessoa caída que precisava de ajuda. E por quê? Simplesmente porque estavam com pressa. A pressa impediu que eles sequer notassem a emergência. A segunda barreira é a interpretação. Sabe, em situações que não são muito claras, a gente olha para os outros para ter uma pista. Se ninguém mais parece preocupado, a gente pensa, não deve ser nada grave. Isso tem um nome: ignorância pluralista. É quando todo um grupo de pessoas, sem saber o que fazer, se baseia na calma aparente dos outros para não fazer nada. E agora a gente chega na barreira mais famosa de todas: assumir a responsabilidade. Quando tem muita gente em volta, acontece o que chamam de difusão de responsabilidade. O pensamento é mais ou menos assim: com tanta gente aqui, alguém com certeza já ligou para a emergência. Ou então, alguém mais qualificado vai ajudar. A responsabilidade acaba se diluindo no meio da multidão. Ok, tudo isso explica por que as pessoas não agem. Mas, se as barreiras são tão fortes assim, isso levanta uma pergunta ainda mais profunda. Se é tão complicado psicologicamente intervir, por que, afinal de contas, as pessoas ajudam? O que nos motiva a superar todos esses obstáculos e agir em prol de outra pessoa, às vezes com um custo alto para a gente mesmo? A ciência, basicamente, propõe 3 grandes respostas para essa pergunta. Elas exploram se as nossas motivações vêm dos nossos genes, de um cálculo de custos e benefícios ou de uma compaixão genuína. Resumindo, existem 3 correntes de pensamento principais: a psicologia evolucionista, que foca na sobrevivência dos nossos genes; a teoria da troca social, que enxerga a ajuda como um cálculo, o que eu ganho versus o que eu perco. Nenhuma das duas acredita em altruísmo de verdade. A única que defende o altruísmo puro é a hipótese da empatia-altruísmo, que diz que a gente age simplesmente para aliviar o sofrimento do outro. Aprofundando um pouco na visão evolucionista, a ajuda é vista como uma estratégia de sobrevivência. A seleção de parentela, por exemplo, explica por que a gente tem mais tendência a ajudar parentes, com quem compartilhamos genes. A norma da reciprocidade é aquele famoso uma mão lava a outra, sabe? E a seleção de grupo sugere que grupos com membros mais altruístas acabaram se tornando mais fortes e, sobreviveram melhor. Em todos esses cenários, a motivação final seria a perpetuação dos genes. Agora a grande briga na psicologia social. De um lado, a teoria da troca social, que diz que ajudar é sempre um ato egoísta. A gente faz para se sentir bem ou para ganhar aprovação. Do outro lado, a hipótese da empatia-altruísmo, que defende que quando a gente sente empatia de verdade por alguém, a nossa motivação se torna puramente altruísta. Queremos aliviar o sofrimento do outro, não o nosso. E a prova disso vem de um estudo muito engenhoso. Os participantes ouviam a história de uma colega, a Carol, que precisava de ajuda. Para aqueles que foram incentivados a sentir bastante empatia por ela, a maioria ajudou, mesmo sabendo que não a encontrariam mais na aula, ou seja, sem nenhuma consequência social.
Mas, quando a empatia era baixa, só ajudavam se soubessem que encontrariam de novo, provavelmente para evitar a culpa. Parece que a empatia é o tal ingrediente secreto do altruísmo genuíno. Mas além da empatia, existe um outro fator. Um fator incrivelmente poderoso que influencia a ajuda. E esse número gigante aí é a pista. O que poderia causar um salto tão grande na disposição de alguém para ajudar? A resposta? O nosso humor. É isso mesmo. Num experimento clássico, os pesquisadores deixaram uma moeda num orelhão de propósito. Das pessoas que não acharam a moeda, só 4% ajudaram um estranho que derrubou uns papéis logo em seguida. Agora, entre as que acharam a moeda, 84% pararam para ajudar. É o efeito sentir-se bem, fazer o bem. Um pequeno empurrãozinho positivo no humor pode transformar completamente o nosso comportamento. Então, vamos juntar todas as peças do quebra-cabeça. O que todos esses estudos, da distração ao bom humor, realmente nos dizem sobre a natureza da ajuda? A grande conclusão é esta: ajudar não é só uma questão de caráter, de ser uma boa pessoa. É, em grande parte, uma questão de contexto. A situação em que a gente se encontra, nosso estado de espírito, o jeito como a gente interpreta o que está acontecendo, tudo isso são forças gigantescas que moldam nossas ações. E isso nos deixa com uma reflexão final. Agora que a gente conhece as barreiras psicológicas que nos impedem de agir, a distração, a ignorância do grupo, a difusão da responsabilidade, fica a pergunta: o que é preciso para ser a pessoa que supera tudo isso? O que é preciso para ser aquela pessoa que, no fim das contas, age?